O desenho predominante no solo das igrejas medievais é em forma de cruz. Mas o desenho de Rosslyn parece ter sido feito seguindo um padrão de uma outra famosa estrutura. O layout da capela e sua arquitetura dão uma pista dessa inspiração. Com 14 pilares soltos, incluindo 2 majestosos pilares na frente, a capela lembra o antigo templo judeu descrito na Bíblia. William Sinclair aparentemente construiu essa capela para que ela se parecesse com o templo original em Jerusalém. As ruínas dessa estrutura antiga foram o local da primeira sede dos Cavaleiros Templários. No próprio templo de Herodes havia 3 pisos abaixo do piso principal do templo. Se a nave do coro da capela lembra do templo de Herodes, então é preciso dar um pequeno salto e ficar ali 3 pisos abaixo desse aqui. Não há provas disso, realmente nenhuma, nenhum registro, nada. Mas se você acreditou na história até aqui, então não é muito difícil dar esse outro passo além. Outras provas ligam a capela aos Templários. Alguns teorizaram que devia haver simples câmaras fechadas ou câmaras mortuárias abaixo da capela de Rosslyn. Elas poderiam guardar um dos maiores mistérios do mundo, o Tesouro Templário, o Santo Graal, ou talvez nada. Foi dito alguma coisa sobre a cabeça mumificada de Cristo, ou sobre a Arca das Promessas de Deus, ou possivelmente pergaminhos do Templo de Jerusalém. Mas não há nenhuma prova concreta, não surgiu nada ainda para provar algo assim. Mas essas câmaras ainda precisam ser totalmente escavadas. Mas a escavação exploratória foi descartada por receio de que a antiga capela pudesse desmoronar. As câmaras podem ser simplesmente tumbas ou talvez um tesouro. A capela pode ser simplesmente uma igreja excêntrica ou talvez uma réplica do Templo de Jerusalém. Rosslyn permanece um mistério não resolvido, assim como grande parte da herança dos Templários. Ainda que as provas sugiram que alguém conheça esses segredos. Uma misteriosa organização internacional com seus próprios segredos. Afirmam que o fabuloso tesouro dos Cavaleiros Templários está apenas esperando para ser desenterrado. Os céticos dizem que essa fortuna não existe. Outros dizem que esse tesouro está intimamente guardado por templários modernos. Os Cavaleiros Templários sempre existiram. Você provavelmente descobrirá que eles nunca deixaram de existir, só ficaram esquecidos. Alguns acreditam que eles floresceram durante séculos em uma irmandade tão poderosa quanto secreta. Pistas sobre sua identidade estão claramente à vista na capela de Rosslyn. Na capela atrás de mim temos entalhes que estão no fundo dos nichos e quem a estátua representa. E a mão deles está em posições muito significativas, tipo a mão no queixo ou nos pés, mãos nos joelhos. Todos os sinais dos maçons, uma das maiores e mais antigas organizações fraternas do mundo. 14 presidentes americanos eram maçons. Muitos dos pais fundadores desse país, inclusive George Washington, eram maçons. Os maçons mantinham seus rituais em segredo, mas com o passar dos anos, figuras e descrições acabaram vazando. Elas mostram uma incrível semelhança com os Cavaleiros Templários e em nenhum lugar essa conexão se mostra mais clara do que nas paredes da capela Rosslyn. Uma figura usando uma cruz distintiva dos Templários segura uma corda em volta do pescoço de um homem vendado. Uma figura quase idêntica ao ritual de iniciação dos maçons. Há outras similaridades. Um ritual maçom descreve a escavação de um antigo templo judeu, a primeira sede dos Cavaleiros Templários.
Os templários e os maçons estão ligados até por sangue. Antes de fazer seu voto de celibato, o fundador dos templários, Hugh de Payens, se casou dentro da família Sinclair da Escócia. 300 anos mais tarde, William Sinclair construiu a Capela de Rosslyn e no século XVIII, os Sinclairs foram listados como os líderes hereditários da maçonaria escocesa. Algumas organizações maçônicas utilizam as palavras código e os símbolos templários. Um dos mais altos postos na hierarquia maçônica é o de Cavaleiro Templário. A organização da juventude maçônica é chamada de Demolé, o nome do último grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Talvez os maçons sejam os templários modernos, ou talvez isso seja apenas uma coincidência. Há pessoas que padronizam as atividades espirituais, sociais e estruturais de seus grupos sob os ideais templários. As paredes da Capela de Rosslyn sugerem que os templários estiveram aqui 150 anos depois de supostamente terem sido extintos. As mesmas paredes sugerem que os maçons estiveram aqui 250 anos antes de terem sido oficialmente fundados. A lenda diz que os códigos secretos da Capela de Rosslyn sustentam um segredo ainda maior. A chave para o tesouro dos templários, o Santo Grau. Acho que Rosslyn é um enigma. Eu acho que foi projetada para ser um enigma. Ninguém decifrou o código de Rosslyn. Ninguém encontrou nenhum tesouro escondido. E ninguém pôde provar que os templários um dia existiram aqui. 700 anos depois de seu desaparecimento, os Cavaleiros Templários permanecem um mistério. Seu segredo ainda está escondido, seus códigos permanecem um mistério. Alguns dizem que não há nada para ser encontrado. Eles não encontraram nenhum grande segredo no templo. Não descobriram nenhum grande segredo entre os maçons. Os templários eram monges cavaleiros. Mas este é o limite de seu mistério. O que realmente sabemos é que os Cavaleiros Templários eram os guerreiros sagrados da cristandade e que mesmo assim foram punidos, acusados de heresia. Eles eram homens de negócios, inovadores, mas seus métodos criaram inimigos poderosos. Eles eram fabulosamente ricos, mas sua fortuna desapareceu com eles. Havia boatos de que possuíam um segredo explosivo e há uma indústria de teorias de conspiração e best-sellers que perguntam se esse segredo ainda continua guardado. A resposta é simplesmente não sabemos. Não importa o que as pessoas digam, simplesmente não sabemos. Os templários sempre serão um segredo, pois pouco se sabe sobre o destino deles. E desde que o passado permaneça envolto em mistérios, sempre haverá segredos para desvendar. Os Cavaleiros Templários tinham um segredo. É só isso que sabemos. Mas será que esse segredo ainda abalaria as pessoas hoje? Pode ser que nunca saibamos. 700 anos depois de seu desaparecimento, os segredos dos Templários continuam sendo um assunto intrigante. E é esse mistério o que permitirá que os Cavaleiros Templários vivam para sempre. Versão brasileira Centauro.